Então, aliteração. Então, a aliteração é a repetição de sons consonantais, tá bom? Então, é muito usado em poesia, na música, para dar sonoridade, para dar ritmo. Então, eu peguei aqui uma poesia do Cruz e Souza, que é quase um trava-língua, violões que choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Olha isso. Então, aqui a gente teve a repetição do som consonantal do V, né? Assonância. Então, a assonância consiste na repetição dos sons vocálicos, tá bom? Exemplo, eu peguei aqui uma música do Caetano, vamos ver um trecho de qualquer coisa. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você apanhe. Então, vamos lá. Berro, aí pelo aterro, pelo desterro, berro, pelo seu erro. Então, a gente vê aqui a repetição do som da letra E, tanto ele fechado quanto ele aberto, tá bom? Pleonasmo. Então, pleonasmo é a utilização de expressões redundantes para reforçar uma ideia. Então, a gente tem aquele pleonasmo vicioso, né? Tipo, subiu para cima. Mas nós temos o pleonasmo literário também, tá bom? Vamos ver o exemplo aqui. Chovia uma triste chuva de ressignificação. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então, chovia uma triste chuva e rir meu riso. Pleonasmo, tá bom? Então, onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução de um som na escrita. Exemplo, reco-reco, que é aquele instrumento musical que a gente passa um pauzinho assim nele e ele reproduz um som parecido com o reco-reco. Um exemplo de onomatopeia na música, olha só, todo mundo vai lembrar. Então, tra. É onomatopeia, a reprodução do som que a metralhadora faz. Paralelismo. Então, paralelismo é a repetição ou a sequência de palavras, de estruturas sintáticas que se correspondem, tá bom? Olha só, vamos ver esse exemplo aqui. A empresa promete melhorar os salários e reduzir as jornadas de trabalho. Então, a gente pode entender que essa frase, ela tem um paralelismo. Porque, olha só, a empresa promete melhorar os salários e reduzir. As duas orações foram construídas em torno do verbo no infinitivo. Agora, veja só, se eu falasse para vocês assim, a empresa promete melhorar os salários e redução das jornadas de trabalho. Então, olha só, eu não tenho paralelismo nessa construção, porque eu usei a primeira oração em torno do verbo no infinitivo e a segunda eu usei em torno de um substantivo, da redução. Então, ela não está paralela, tá? Esse problema, que é muito comum na nossa escrita, pode gerar problemas de coerência, no entendimento do que se quer dizer, ok? Neologismo. Então, neologismo é a invenção de novas palavras para fins poéticos, tá bom? Essa invenção só vai servir dentro do contexto no qual ele está inserido. Então, eu peguei aqui um poema que se chama Neologismo, do Manuel Bandeira. Esse poema, inclusive, ele é um poema metalinguístico, né? Então, vamos lá. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo. Te adoro, Teodora.
Então ele inventou aqui um verbo, na verdade é um verbo que já existe, né? Mas ele uniu aqui o verbo com o pronome e criou um novo verbo, hipérbato. Então, hipérbato consiste na inversão dos termos na oração. Qual é a ordem direta de uma oração? Sujeito, verbo e complemento, certo? Então, olha só, o maior exemplo que a gente tem de hipérbato é o próprio hino nacional. Ele é cheio de hipérbatos. Isso causa um problemão, porque dificulta muito o entendimento, né? Um saco ler um texto com a ordem toda invertida. Então, olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Onde é que está o meu verbo aqui? Ouviram, né? E o sujeito? Quem ouviram? As margens plácidas do Ipiranga. E ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Olha isso, gente. Não é à toa, né, que a gente nunca decorou o hino nacional. Elipse. Então, gente, elipse consiste na omissão dos termos dentro da estrutura. Só que esse termo omitido, ele é facilmente identificado pelo contexto, tá bom? Então, olha só. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Nós temos um termo omitido aqui, que é o verbo haver. Ou seja, na sala há apenas 4 ou 5 convidados, beleza? E aí nós vamos para a paranomásia, que consiste na utilização de palavras parecidas na estrutura. Olha só, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Gente, com isso nós terminamos figuras de linguagem, e aí nós vamos entrar na nossa próxima aula. A gente já entra nas escolas literárias, e aí vamos começar pelo quientismo. Tá bom, gente? E a gente vê como é que vai ser a melhor forma, se a gente vai usar o Zoom, se eu faço videoaulas também. Eu quero, inclusive, a opinião de vocês. Desculpa o vídeo, eu sei que o vídeo vai estar muito picado, mas eu ainda tô aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? A gente está tendo que se reinventar aí nessa quarentena. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Se alguma coisa não tiver ficado muito claro, só me procurar. E é isso, gente. Beijos!